a inspiração divina da Bíblia Sagrada. O que diferencia a Bíblia de todos os demais livros do mundo é a sua inspiração divina. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. E Jó 32, verso 8. É devido à inspiração divina que ela é chamada a palavra de Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. O que é a inspiração divina? Ou, que vem a ser a inspiração divina? Inspiração divina é a influência sobrenatural do Espírito Santo como um sopro sobre os escritores da Bíblia, capacitando-os a receber e transmitir a mensagem divina sem mistura de erro. A própria Bíblia reivindica assim a inspiração de Deus, pois a expressão "assim diz o Senhor", qual carimbo de autenticidade divina, ocorre mais de 2.600 vezes nos seus 66 livros. Isso, além de outras expressões equivalentes. Foi o Espírito de Deus quem falou através dos escritores da Bíblia. Ezequiel capítulo 11, versículo 5. Segundo Crônicas 20, verso 14, e ainda no mesmo livro de Segundo Crônicas 24, versículo 20. Falemos agora sobre teorias falsas da inspiração da Bíblia. Quanto à inspiração da Bíblia, há várias teorias falsas, as quais todo o estudante da Bíblia, todo aquele que é crente, quem busca ter uma intimidade com Deus, não deve ignorar. Dentre elas, vamos destacar as seguintes. A teoria da inspiração natural humana. Essa teoria ensina que a Bíblia foi escrita por homens dotados de gênio e força intelectual especiais, como Camarões, Rui Barbosa e inúmeros outros. Isto nega o sobrenatural. É um erro fatal de consequências imprevisíveis para a fé. Os escritores da Bíblia reivindicam que era Deus quem falava através deles. A exemplo de 2 de Samuel, capítulo 23, verso 2, comparado a Atos, capítulo 1, versículo 16, Jeremias, capítulo 1, verso 9, com Esdras, capítulo 1, versículo 1, Ezequiel, capítulo 3, verso 16 e 17, e Atos, capítulo de número 28 e verso 25. B. A teoria da inspiração divina comum. Ensina que a inspiração dos escritores da Bíblia é a mesma que hoje nos vem quando oramos, pregamos, cantamos, ensinamos, andamos em comunhão com Deus, etc. Isto é errado, porque a inspiração comum que o Espírito nos concede, primeiro, admite gradação. Isto é, o Espírito Santo pode conceder maior conhecimento e percepção espiritual ao crente, à medida que este ora, se consagra e se santifica, e, ao passo que a inspiração dos escritores da Bíblia não admite graus. O escritor era ou não inspirado. B. A inspiração comum pode ser permanente. 1 de João, capítulo 2, verso 27. Ao passo que a dos escritores da Bíblia eram temporária. Centenas de vezes encontramos esta expressão dos profetas: "E veio a mim a palavra do Senhor", indicando o momento em que Deus os tomava para transmitir sua mensagem. C.
A teoria da inspiração parcial ensina que partes da Bíblia são inspiradas, outras não. Ensina que a Bíblia não é a palavra de Deus, apenas contém a palavra de Deus. Se essa teoria fosse verdadeira, estaríamos em grande confusão, porque quem poderia dizer quais partes são inspiradas ou não? A própria Bíblia refuta isso em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ao dizer: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Também, em Marcos capítulo 7, versículo 13, o Senhor Jesus aplicou o termo, a palavra de Deus, a todo o Antigo Testamento. Quanto ao Novo Testamento, vejamos no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 12 e Apocalipse 22, versículo 18 e 19. A teoria do ponto 10. A teoria do ditado verbal ensina a inspiração da Bíblia só quanto às palavras, não deixando lugar para a atividade e estilo do escritor, o que é patente em cada livro. Lucas, por exemplo, fez cuidadosa investigação de fatos conhecidos. Lucas capítulo 1, versículo 4. Esta falsa teoria faz dos escritores verdadeiras máquinas, que escrevem sem qualquer noção de mente e raciocínio. Deus não falou pelos escritores como quem fala através de um alto-falante. Deus usou as faculdades mentais dos mesmos. A teoria da inspiração das ideias ensina que Deus inspirou as ideias da Bíblia, mas não as suas palavras. Estas ficaram a cargo dos escritores. Ora, o que é a palavra na definição mais sumária? Não é a expressão do pensamento? Tente o ouvinte, o estudante, agora mesmo, elaborar uma ideia sem palavras. Isto é impossível. Uma ideia ou pensamento inspirado só pode ser expresso por palavras inspiradas. Ninguém há que possa separar a palavra da ideia. A inspiração da Bíblia não foi somente pensada, foi também falada. Vejamos a palavra falar em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, Hebreus, capítulo 1, versículo 1, 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Podemos conferir isso nesses versículos. Isto é, as palavras foram também inspiradas para a glória e o louvor de nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 22, versículo 19. Que Deus nos guarde e nos dê a sabedoria para que possamos distinguir aquilo que é do Senhor do erro. Em nome do Senhor Jesus.